Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Estamos gravando juntos hoje, Lua Ferreira. Coladinhos, por sinal. Coladinhos. Bom, né? Eu O quero pessoal de casa gravar não só tá assim. vendo, mas eu e a Lua estamos literalmente um do lado do outro hoje. Bem colados. Ó, sua pele tá quase grudando na minha, porque aqui é quente ainda por cima. Então, Estamos dividindo o microfone. isso, muito bom, né? Muito Como bom, é que muito você tá? bom. Você tá feliz, Eu tô Tadeu? feliz. Depois de A viajar viagem quantas longa, mas vale horas? a pena, né? Quase mais de 9 horas. Ah, então. Mas Mas, valeu a pena, ai, foi que bom. bom. Cá Feliz. Cá estamos. estamos, coisa E boa. temos recadinhos para o pessoal. Vamos lá, manda Nós ver. temos o seu livro que está sendo vendido de vento em polpa. Eu falo de toda vez vento em polpa, eu nunca lembro se é polpa mesmo, é polpa, né? Eu acho que é. Se não for, De vento nós em dois polpa, estamos equivocados, né? como que estão as vendas? Como que Estão te estão? vendo em pouco. Estão de venda e polpa. Ah, estão boas, né? Bacana. Se O fez livro tá sorteio. lindo. Tô promovendo um Na sorteio. verdade, já promoveu, porque quando Ah, for é ao ar. verdade. Eu sempre tenho esse problema. Eu tenho um delay com essa questão do É tempo. porque a gente grava o programa e esse programa aí ele vai ao ar 2 semanas depois que a gente está É gravando. verdade. Aliás, o delay é uma questão com o tempo, né? É. Então, Passageira tá lindo. Se você não adquiriu o seu, é, entre no link pela editora, no site da editora Crivo. Ou me mande uma DM lá no Sou de Lua que eu posso enviar para você com um dedicatório especial. Ó, então aproveitando que a gente está entrando em outubro, quero eu começar a fazer propaganda agora do Oh, meu livro, verdade. que vai ser lançado mês que vem na Flip. Que Em delícia. novembro, estaremos lá em Lua. Vai ser muito Nossa. legal. Vou lançar meu novo romance depois que as luzes se apagam, que vai estar na Casa para Todos. Depois eu divulgo o horário e o dia, mas vai ser na Flip. Então, quem for ouvinte e estiver na Flip, apareça para um beijo. Isso mesmo, que aliás está incrível. Eu já tive a oportunidade de ler Já, você foi leitora duas de primeira vezes. mão. Li duas vezes e ó, tá E é mais sensacional. cruel que você lê a versão sem revisão, Ah, não, mas com os erros todos. não, com qual erros todos? Não tem praticamente erro nenhum. Não. Ó, quero agradecer o pessoal que nos ouve, que curte, que compartilha. Quero falar também quem nos escuta pelo Spotify, dá aquela notinha pra gente, seguir a gente, 5 estrelas garantidas, por favor. Menos de 5 a gente não aceita o sistema da pane, da É. pau. A gente precisa das 5 estrelas do Spotify e precisamos que você favorite no Deezer, quem ouve no Deezer. E quem segue a gente pelo iOS, quem segue a gente pela Amazon Music também, por favor, fale para as pessoas, além de ouvir, seguir a gente, que é muito importante. Exato. E olha, eu não gosto de espalhar isso não, mas se você não pontua lá, se você não dá notinha, não dá 5 estrelas, acontece de o Spotify começar a dar um pau aí, uma É agarrada. verdade, Ah, isso aí então, é ouvir é falar. verdade. Galera lá do próprio Spotify que me falou pra gente. Semana passada a gente conversou com o Gael Villanova. Quem não ouviu, quem está chegando aqui direto no Papo com a Gisele, pode ouvir esse querido e talentoso poeta e músico nordestino de Caruaru, que lançou seu livro Poema, Os Poemas que eu não musiquei, ou que eu não cantei, que saiu pela editora A Relique, a editora exclusiva de Caruaru, Pernambuco. Confere que ficou muito massa. Ou os poemas que não viraram música. É alguma coisa assim. Os poemas que não viraram música, que eu não musiquei. Mas foi um episódio Mas tá lindo, né? lindo, viu? Foi praticamente um sarau aquele episódio, ficou muito gostoso. Foi muito legal. Vamos apresentar a nossa Vamos, quem convidada, está na gente? nossa sala de estar hoje, Lua? Então, a gente está recebendo a Gisele Domenici, que é doutora, aliás, doutora Gisele Domenici, que é psicóloga, neuropsicóloga e escritora, especialista em práticas psicológicas infantis. Gisele participou da Bienal Internacional do Livro de São Paulo desse ano, que nós também participamos, foi muito legal. É autora de 10 livros publicados, incluindo a segunda edição best-seller do livro Diário de uma Garota que Não Gostava de Legumes. E é também criadora do projeto Turma da Nola.
Por sinal, a Lola começou a fazer barulho É, nesse momento, né? nós temos a cachorrinha Lola e o projeto da Gisele é Nola. Seja bem-vindo, Gisele. Seja muito bem-vinda, Gisele. Oi, Eu tava Lua. preocupada de apresentar a turma da Lola, que é o dia inteiro, Lola, Lola. Mas se apresente aí de outra forma, da forma. Obrigado, viu? Seja bem-vinda. Imagina, eu tô super feliz de estar aqui com você, Tadeu, Lua, Ah, que com a gostoso o papo. Lola. Com a Você Lola. sabe que é muito engraçado que as pessoas às vezes confundem a minha Nola com Lola. Ah, Me é? chamam de Lola. Ah, então eu não sou a única. Não, 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 não. A E Lola ó, também é literária. só para falar para a galera que está ouvindo aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo eles dois aqui juntinhos, a perninha não, mas eu estou vendo os dois juntinhos aqui. É verdade, ela nos vê e a gente a vê com as bonequinhas no fundo que a gente vai Ai, que falar já são já. lindas. É, Isso. muitas Nolas. Eu falei que esse episódio ia ser muito interessante porque a filha da Lua, né, a Helena, minha enteada, tem 8 anos e Hum. ela vive num universo muito literário junto com a Lua, né, que conta muita história, que lançou o livro e agora recentemente a Helena estava toda orgulhosa, mostrando para todo mundo, levando na Carrego o livro escola. todo dia para a escola. Eu acho isso o Delícia, né? máximo e é muito bom poder juntar essas duas coisas, né, a experiência da Lua como mãe também. E eu queria que você começasse a falar um pouco desse projeto da Nola para a gente entrar um pouco nesse universo literário seu que é muito rico. Então, a Nola, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, ela é uma garotinha e é uma história real, porque foi um atendimento de consultório de uma garotinha que não se alimentava direito e teve umas questões, né, uns probleminhas de saúde, e o médico falou que ela precisava se alimentar direito para poder resolver essas questões. E aí ela já era minha pacientinha, e a mãe, quando chegou aqui para a sessão dela, né, no dia da sessão dela, me pediu ajuda, falou, Gi, preciso da sua ajuda, essa menina precisa comer, eu não sei o que fazer, e eu conto com você. Até então, eu ainda não tinha esse trabalho focado na questão alimentar infantil. E bora lá, né? A gente está aqui para isso, para ajudar. E Uhum. aí eu conversei com ela nessa primeira sessão, né? Nessa continuação de sessão, mas nesse primeiro encontro pós-médico, e, e perguntei para ela o que a gente podia fazer para ela poder se alimentar direitinho. E aí ela me veio com uma dizendo que se ela recebesse um dinheirinho para cada alimento que ela provasse, ok, ela provaria. Eu fiquei numa saia justa danada, né? Porque não é essa a intenção. E até então eu não tinha ideia de livro, de nada disso, gente. Eu estava aqui tentando, óbvio, dentro dos recursos que eu tenho de consultório e tudo, ver como que eu podia fazer para essa garota se alimentar, né? E aí, na hora, conversando com ela, me veio uma ideia na cabeça. E, aliás, a Gi aqui, e podem, por favor, me chamar de Gi ou de Gisele, me veio uma Combinado. ideia na cabeça de criar um diário, que até está aqui comigo, eu vou pegar depois para vocês verem, né, vocês que estão aqui comigo. Um diário onde ela pudesse provar os alimentos durante a semana e ela ia me relatando, né, o gosto, o que ela sentia, o que ela não sentia, o que rolava nessa experimentação. Só que se eu fosse fazer só um diário, né, conhecendo a paciente, não ia rolar, não ia ser o suficiente. E aí eu virei para ela e falei assim: e se você me trouxer um número razoável de legumes provados, eu vou escrever um livro, vou escrever uma história tua. Aí vocês acham que ela virou para mim e falou: ok, vamos fazer. Não, 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 não. Ela virou para mim e perguntou: mas eu vou ficar famosa? Ai, meu Deus. Gente, Aí eu virei para ela e falei assim: então, você vai ficar famosa. Você vai ficar famosa no meu coração,
você vai ficar famosa no seu coração e no coração de todas as crianças que a gente vai poder ajudar. É a única maneira, e eu acho que é a mais importante, de você ficar famosa. Aí ela pensou e falou: ok, vamos fazer. E assim nasceu a Surgiu. Nola. E esse nome é um nome específico, escolhido de acordo com o nome da paciente, porque daí eu não podia colocar o nome dela. E foram alguns meses, assim, ela me trazendo, né, toda essa experimentação, inclusive de coisas que ela não gostava. Qual que era a idade dela mesmo? Ela tinha 12 12 anos, faz anos. 3 anos isso. Hoje ela está com 15 anos. Ela me manda até hoje áudio, fotinho, Ah, que né, graça. Gracinha. dela, o que ela come, que ela tá bem. E aí começou, né, a criação de todo esse movimento. Aí eu fui atrás, claro, de me informar, de estudar, né, para saber exatamente como que é todo esse processo. E isso foi tomando uma proporção assim gigantesca, porque a Nola não é uma garotinha que só ajuda as crianças na questão alimentar, né? Como eu trabalho com questões emocionais e o livro não é especificamente a questão alimentar física, né? Eu quero trazer a questão alimentar emocional, o alimento emocional. Então, tomou uma proporção gigantesca e que eu fui me apaixonando. Já saiu a segunda edição, eu já escrevi, já está pronta a terceira história, Ah, que só que daí não são com os bacana. legumes, eu coloquei frutas, agora o Uhum. próximo para o ano que vem são frutas, e a Nola está caminhando, essa cabeluda aqui, ó. Eu ia falar isso, o pessoal de casa não tá vendo, mas a Nola é uma bonequinha, né? Ai, que Ela virou uma linda. bonequinha. E aqueles outros são da turma da Da Nola? turma, isso, É a da turma. Na turma. verdade, a turma toda está na outra sala, mas eu peguei dois aqui para vocês verem. Aham. Que Aqui amor. tem o Tom, Ah, eu adorei o tom. que é o tomate, ele é um fazendeiro, É, ele é né? Ele é um vermelhinho, eu adorei. tomate. Ele é um tomate, é o Tom. Depois a Tem o gente deixa o link pro tomatito, pessoal ver as fotos. deixo. Tem o tomatito, que é o primo dele, que é o tomate cereja. Ah, Tem que esse aqui, graça. gente, que é a paixão, assim, de todo mundo. O Vocês devem brócolis. saber quem é, né? O Bro... brocolino. Ah, Brocolina. O adorei. brocolino. Então, assim, tem o brocolino, que é uma paixão minha e de todo mundo é apaixonado por esse brocolino, essa coisa fofa, Belezinha. Ai, ele é né? fofinho demais, né? Na verdade, são 14 personagens. Olha É que eles Uau. só. estão na outra Aham. salinha, mas são 14 personagens no total. E eu estou conseguindo fazer um trabalho assim delicioso com as crianças, porque quando a gente trabalha com criança, minhas crianças estão grandes já, né? A Lua não, a Tua tá pititica. É. Mas eu tenho as minhas crianças aqui do consultório e de todo esse projeto, né? E é delicioso trabalhar com Você eles, sabe que porque a gente quando. vai Pode falar, aprendendo. Não, pode pode falar. falar, por Não, favor. quando eu mostrei o roteiro para a Lua, né, das coisas, ela É. já acendeu a luzinha, porque a Helena tem muito problema de alimentação, né? E quando eu Ah, conheci a Lua, ela sempre falava exatamente. isso. A minha menina é muito seletiva. Então, você já teve. É seletiva que fala? Uhum. É, Aham. Seletivo. Seletivo. então, assim, eu já tive inúmeros problemas, dificuldades, aquelas crises de chorar, porque... E eu ia até te perguntar em relação a isso, assim, porque o livro é um Aham. best-seller. É, claro que a forma como você conduziu toda a narrativa, né, a gente não pode tirar esse mérito, mas você acha que também colaborou para ele ser um livro tão vendido pelo fato de hoje, cada vez mais, as mães terem tantos problemas, crianças terem tantos problemas com alimentação saudável, inclusive porque, né, os industrializados aí estão cada vez mais elaborados em termos de sabor, de textura, de tudo, né? E eu, Uhum. assim, até como mãe, eu falo dos industrializados, mas muitas vezes eles me salvaram, né? Porque quando a gente tem uma criança que não come a comida de verdade, o alimento de verdade, a gente não tem como, a gente acaba tendo que recorrer a um dos... A um cachaló, É, mais ou menos. metade, me fala disso aí também, mas a gente meio que no desespero de mãe, quando você Uhum. tem uma criança que não se Que alimenta não bem, come.
a gente acaba é, correndo um pouco para o industrializado, para pelo menos você dizer, minha filha está comendo. E a minha história tem ainda um agravante, porque a minha menina nasceu com prematuridade extrema. Então, ela ficou 2 meses na UTI, ela pesava menos de 700 gramas, saiu com, né, depois de 2 meses com menos de 2 quilos ainda. Então, sempre foi um desespero para que ela comesse. Então, para mim, isso sempre foi desesperador, porque ela já era menor, né? Uhum. Mas você acha que essa questão, resumindo, que essa questão de a alimentação saudável ser tão hoje, apesar da gente hoje ter muito mais informação, mas tem essa questão também de ter muita busca por facilidade no dia a dia, por ser tão corrido, se também tá vinculado a isso o sucesso do livro. Vamos pensar da seguinte maneira: uma criança que tem dificuldade em se alimentar, ela precisa de mais cuidado, mais atenção, certo? E hoje a gente sabe que os pais não estão com esse tempo todo disponível, vamos dizer assim, né? E realmente fica mais difícil. Eu não concordo muito quando você falou, né, da questão de ir para os processados e para essa parte de fast food e tudo isso. Eu ainda acredito que dá para dar um jeito, sim, da gente continuar incentivando, oferecendo. É um trabalho exaustivo, né, de se fazer, mas é muito possível que consiga com que a criança possa se alimentar realmente. Mesmo que a criança seja seletiva, ainda assim, existem alimentos que eventualmente ela pode vir a aceitar. Vai Uhum, ser muito mais fácil você pegar um fast food da vida e dar para aquela criança, por quê? Porque tem gordura, porque tem açúcar, porque tem todos esses elementos que facilitam muito um processo de aceitação da criança. uhum, E quando você entra com um alimento mais saudável, às vezes o gosto não é lá tão bom assim quanto ela imagina. Mas é possível de fazer, Lua. Eu falo que a maneira como a gente oferece, a maneira como a gente convida essa criança para estar participando é, de uma alimentação boa e saudável, tem inúmeras maneiras da gente fazer isso. Eu tenho, né, a experiência aqui de consultório de crianças que comiam, por exemplo, só salsicha. uau, A criança comia nossa. salsicha, o café da manhã dela, o almoço. E a janta era um salsicha. Então, assim, aos poucos, eu cheguei a fazer até piquenique aqui dentro Imagino. do Ah, que consultório, né, delícia. no ambiente de atendimento, porque a gente precisa, sim, daí de um esforço muito maior, Verdade. né, dos pais, para que isso realmente aconteça. Hoje, eu estava vendo no meu Insta, e apareceu lá de uma super amiga querida, uma médica querida, um estudo que foi feito, acho que na Alemanha, se eu não me engano, dizendo que o que a mãe come na gravidez, eles estavam fazendo, não sei se era através de ultrassom, o que a mãe comia, a criança Influenciava. reagia, Ah, tá. né? E dentro dos estudos que eu fiz, eu já vinha também comentando sobre esse assunto, que a alimentação infantil, ela se inicia lá na barriga, né? Na verdade, o paladar da criança, ele já vai, de uma certa forma, sendo preparado lá. Se você come algo azedo, se você come algo doce, tudo que ela recebe pelo líquido amniótico vai tendo uma transformação e ela vai recebendo isso. Depois tem todos os processos de amamentação, onde o leite também tem a sua modificação conforme aquilo que a mãe se alimenta. Aí a criança começa a comer com a mãe inserindo, né, não ainda a criança comendo sozinha, mas a mãe dando para a criança. E aí ela faz aquele mix de batido tudo junto e faz com que a criança não tenha a oportunidade de saber que alimento é qual é o Uhum, sabor do verdade. brócolis, qual é o sabor da batata, qual é o sabor da cenoura, porque está tudo misturado. E chega um momento que a criança vai querer comer sozinha, né? Quando ela começa já a ter a pequena independência dela, e ela começa a querer comer sozinha, no pratinho dela, com a colher dela. E o que que ela faz nesse momento? Ela separa todas aquelas coisas que são coloridas, porque ela não conhece.
ela não sabe o que é aquilo. E aí se inicia todo um processo, quer dizer, deveria, né, se iniciar todo um processo de convidar essa criança para ir ao supermercado junto, fazer a compra lá do supermercado para ela conhecer os alimentos, convidar essa criança para ir para a cozinha. Tudo bem, ela é bem petitiquinha, óbvio, com todos os cuidados do mundo, né? Mas deixar que a criança participe desses momentos. Uhum. Tem um livro que eu escrevi, uma coautoria, que é Alimento Físico, Alimento Emocional. E eu até comento lá, né? Às vezes os pais querem sair e devem, né? Ter o seu momento de sair, de um jantar. Se tiver um apoio, alguém que possa ficar com a criança, melhor, porque os pais também precisam desse momento para eles. Mas se não tiver e a criança tiver que participar, que a criança participe e que não seja colocado um tablet na mão dessa criança, porque de novo ela está sendo excluída de um momento de refeição, onde ela Uhum. pode de novo ali aprender algum alimento novo, alguma, né, a troca. Mas eu acho que vai muito dessa questão da informação mesmo, né? A prática, a rapidez. Hoje os pais trabalham o dia inteiro, quando chega à noite em casa está super cansado, mas a gente tem que olhar para esses pequenos que hoje cada vez mais está sendo assim um absurdo a questão alimentar infantil, porque isso está levando não só à obesidade, mas está tendo várias outras doenças alimentares relacionadas não só a essa questão do alimento físico, mas que o alimento emocional acaba, né, provocando. Então, quando eu falo que eu trago a questão do alimento emocional, é esse estar junto, é esse acolher, ensinar, levar, né, lá no mercado, na parte do hortifruti, é você sentar à mesa e conversar com teu filho, deixar que ele fale do dia a dia dele, que ele conte o que que foi, o que que não foi, porque brigou, se não brigou, e nós também podemos contar para eles. Nossa, hoje meu dia foi intenso, a mamãe fez isso, a mamãe fez aquilo. Isso une, isso faz com que a criança tenha mais confiança nos pais, porque ele conhece mais os pais. E se a gente for olhar para o mundo de hoje, as crianças, os pré-adolescentes, eles estão muito distantes dos pais. Eles estão próximos das redes sociais, Verdade. né, da tecnologia. E a gente não tem como tirar também, né? Porque o mundo é esse, ele caminha para Uhum. isso, não tem como tirar. Mas eu acho que pode ser controlado. Eu posso ter isso, mas eu posso ter esse momento também com meu filho. Eu posso fazer com que isso seja construído com meu filho, para lá na frente, no momento de dificuldade que ele tiver, eu possa ser o porto seguro dele, para que ele possa vir pedir ajuda, né? Ô, Gisele, eu queria levantar um ponto aqui importante, Uhum. porque você conseguiu unir a literatura, né, a criança podendo ler um diário e com isso despertar sensações e que vão reverberar na vida pessoal dela, como é, né, o lindo poder da literatura. Você É. divulgou isso através de personagens e tudo mais. Eu queria ouvir sua opinião, já que você trabalha com isso também, como que você vê esse cenário num país subdesenvolvido como é o nosso também, né? A gente não pode esquecer disso, porque muito do que a gente fala aqui, a gente sabe que é para uma pessoa que tem uma certa segurança alimentar, é para uma família que tem possibilidade de conversar com o filho, de ir ao mercado. E hoje nós estamos com 33 milhões de pessoas no mapa da fome. Uhum. E tem um tabu também que fala que se alimentar bem é caro. E por outro Uhum. lado, temos mães que não têm uma rede de apoio, que elas chegam em casa, às vezes conseguem. Estamos num país de terceiro mundo, né? Consegue dar uma Sim, farinha, um feijão, e sim, isso prejudica o desenvolvimento intelectual, cognitivo da criança, a gente sabe disso, né? Como sim, que sim. você analisa, sendo uma profissional, essa desigualdade social gritante no Brasil, essas pessoas que estão passando fome hoje atualmente, como que você faz esse paralelo e essa análise, assim, dentro do seu profissionalismo e da sua visão de mundo? Como você disse, né? Tem-se essa ideia de que se alimentar bem é caro. E não é bem assim, né? Existem alimentos que dá para a gente utilizar, que dá para a gente comer, e que tem, aliás, se a gente for pensar, tem determinados alimentos que não são, né, tão caros assim, não tem esse preço tão expressivo,
e que tem muito mais vitaminas e proteínas e tudo mais que é necessário para uma criança no seu desenvolvimento. É mais difícil para uma criança, né, de baixa renda, que não tem condições de ter acesso a determinados alimentos? Sim, um brócolis, por exemplo, né? Mas tem diversos outros alimentos que dá para ser utilizado. Tem diversos estudos apontando alimentos que dá para ser ingerido e que vão fazer diferença, né, na alimentação daquela criança. Hoje, as escolas também, as escolas públicas, estão também super preocupadas com essa questão alimentar. Eu estou começando agora, nesse mês mesmo, eu estou começando um projeto com a turma da NOLA, onde eu estou indo até as escolas. Então, na verdade, não é bem esse mês. Eu comecei lá na Bienal, 2 meses antes da Bienal. Eu estava conversando com uma paciente aqui no consultório, e eu falei para ela: olha, a tia Gi vai estar na Bienal, não sei o que tal. Ela falou: o que que é Bienal? Eu falei: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E aí me deu um estalo, eu corri na prefeitura, cheguei na Secretaria da Educação, fiz uma reunião com eles. Eu falei o seguinte: é, será que a gente não consegue levar algumas crianças para a Bienal, para elas conhecerem esse mundo, porque elas não têm condições de ir? Aí eles, né, fizeram as reuniões deles, verificaram o que dava para ser feito. Eu tinha pensado até na época em fazer um sorteio com crianças das escolas e tudo, e aí o tempo era curto, não tinha como. Resumindo a história, eles conseguiram escolher uma escola, uma sala de aula que mais se destacava, e eles conseguiram levar 33 crianças para a Bienal. E eu achei isso o Cara, que legal máximo. Eu isso. espero que isso continue e reverbere para outras cidades e outros estados e que as pessoas possam fazer isso. E eu fiz um trabalho lindo com eles, que eu fui antes da Bienal, eu fui na escola, apresentei alguns personagens, fiz um combinado com eles, deles experimentarem alguns alimentos, e eles me responderam, é que não está aqui. Eu tenho 33 cartinhas escritas, Ah, que lindo. de cada um, falando da experiência de comer batata, de comer mandioca, e não necessariamente, né, esses alimentos mais expressivos, né, de um valor mais alto que a gente fala. A cenoura. Então, eles mandaram as cartinhas contando para mim a experiência deles. Eu estou escrevendo a resposta das cartinhas para eles, Demais. individualmente. E eu mandei fazer, porque isso me marcou de uma maneira assim, e eu vou levar para o resto da minha vida. O nosso encontro na escola, o nosso encontro na Bienal, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu fiz um registro, fiz aquele livro álbum, sabe? Uhum. Uhum. E ficou, gente, a coisa mais linda. Eu vou até a escola, eu acho que a semana que vem, levar as cartinhas de resposta, porque eles me escreveram, e aí eu vou deixar com eles esse registro nesse álbum. E ficou a coisa mais Ah, que linda do incrível. mundo, assim, Uhum. porque cada foto, cada rostinho, cada abraço, cada sorriso que você vê, ou cada palavra que eles escrevem, é, é uma emoção diferente. É você alcançar um ponto que é difícil. E eu sei também da dificuldade que não é só falar com a criança, porque trabalhar só com a criança também não vai resolver. Tem que ter, sim, um contato e uma orientação para os pais, para que eles possam fazer parte desse processo. Se o pai Senão não alimenta adianta mal nada. também, né? Não adianta, mas eu falo, se você quer que teu filho se alimente direito, você coloca lá no prato dele tomate, alface, brócolis, enfim. Só que você está sentado na frente dele comendo um hambúrguer, comendo uma batata frita, É. que incentivo que você está dando para o teu filho, Uhum. né? Não tem como. Tem que ser algo que a gente faça junto. Estamos juntos nessa. E eu Uhum. falo sempre para eles, né? Estamos junto. A Tia Gi está junto com vocês. Vamos lá. E se você não gostar, tá tudo certo. É que a gente não pode comer uma vez só e falar, não Não gostei, gosta, né? né? Porque pode ser que nesse dia você não esteja bem.
Você pode dar com uma dorzinha de barriga. Um tipo de Você pode estar meio preparo, às enjoado por algum vezes. motivo, preocupado, né? Você vai ter uma prova aí. Então, eu acho que tem várias coisas que fazem com que daí você, naquele momento, não goste daquele alimento. Mas prova uma segunda, uma terceira, uma quarta vez e vê como é que é. E lá no meu Insta, eu fui abrindo as cartinhas que eles me escreveram e eu gravei o vídeo de cartinha por Ah, cartinha. eu quero ver depois. Então, quem quiser ver, tá Vai estar tudo no lá. link, vai estar na descrição aqui o Instagram da Gisele, quem quiser acessar. Tá tudo lá, né? Os nossos encontros, as cartinhas sendo abertas, e vou colocar também esse novo encontro aí, né? De eu levando as cartinhas para ele, as respostas para eles. Mas é realmente muito difícil, Tadeu, né? Meu coração fica super apertado, né? Quando eu vejo essas questões. E, e eu posso me arriscar a dizer aqui que a questão alimentar, né? Ok, nós estamos no Brasil e tem toda essa questão econômica envolvida, mas a gente falando assim de uma maneira geral, a questão alimentar ela está muito relacionada à questão emocional, tanto para mais quanto para menos, tanto para aquela criança que come demais, como para aquela criança que não quer saber e acaba ficando seletiva e, e acaba tendo problema também, né? É sempre ou não? A interferência emocional é sempre na alimentação infantil ou não? Pode acontecer também da pessoa ter um hábito diferente, mas não tem problema emocional aparentemente, assim. Pode acontecer, por exemplo, dos pais, né, terem uma cultura de um tipo de alimentação e a criança vai seguir exatamente aquilo que é ensinado. Mas, na maioria das vezes, a questão emocional está diretamente ligada, sim, né? Ah, E aí vem todas essas outras coisas que a gente está falando aqui, né? Do cuidado, da atenção, de eu perceber que meu filho está tendo alguma dificuldade, da troca que está ou não acontecendo nessa família. Se a gente for pegar, por exemplo, pais que discutem muito, que tem muita discussão dentro de casa, muitas brigas e tudo mais, será que isso não vai interferir nessa criança de várias maneiras? Inclusive, como ela está sendo nutrida emocionalmente? Uhum. Que é o nutrir, né? Quando a gente fala de alimento, é nutrir. Como que essa criança está se sentindo? Será que alguém está olhando para aquela criança? Ou está só vendo, essa criança não come, dá pão com mortadela para ela que ela vai comer. Ou dá uma batata frita que daí resolve o assunto. É muito mais fácil, claro que é, né? Mas aí eu sou um pouco mais dura às vezes com os meus papais aqui, mamães. Falo assim, olha, a criança não pediu para nascer. Nós escolhemos ter. Então, se eu escolhi ter um serzinho que depende de mim, eu tenho que cuidar da melhor forma possível para que essa criança, quando chegar lá na fase adulta dela, ela tenha condições de reverberar tudo que ela aprendeu e ter uma vida saudável de todas as formas, enfrentando todos os problemas que ela tiver na vida dela. Daí eu falo que eu sou até um pouquinho dura, né, com relação a isso, Uhum. mas porque, gente, é verdade, Sim. né? Ô, Gi, hoje, para você, qual que é o maior desafio, né, para escrever livros para pais que cada vez menos têm tempo de parar para ler com seus filhos? É fazer esses pais pararem. o hábito, né? É, é, quando eu começo aqui, quando uma criança começa comigo no consultório, o nosso primeiro encontro é a anamnese com os pais só, né? Uhum. A criança não entra. Aliás, às vezes eles nem trazem as crianças. E eu falo para eles, a psicoterapia é da criança, sim, mas ela tem uma extensão, que é a sua casa e a sua família. Porque não adianta a criança ficar 1 hora comigo na semana. O Tá. resto do tempo da vida dela, ela está aí com vocês. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês, eu vou precisar que vocês partilhem comigo o que está acontecendo. Eu vou passar coisas, eu falo que eu passo tarefas, né, para casa, onde eu preciso que vocês façam, incentivem, participem disso, porque senão não acontece. É muito difícil, sim. Eu estou terminando agora, termino no final do ano, uma pós que eu estou fazendo em orientação familiar.
porque os pais precisam muito de orientação. Os pais, na verdade, eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer. Uma por conta dessa questão e dessas dúvidas todas de eu não estou tempo suficiente com meu filho para poder ajudá-lo. E aí tem uma outra coautoria que eu escrevi, que eu coloco mais quantidade ou mais qualidade. O que eu preciso ter com meu filho, né? Mas eles estão buscando, viu? Os pais estão buscando ajuda. Por mais que eles estejam com esse tempo curto, eles estão procurando ajuda. Ontem mesmo eu estava conversando aqui com um querido, que é o Everson, eu acho que vocês devem conhecer, compositor, É o marido da Beatriz, né? marido da É a Bia. Beatriz que indicou, né? Pra você, né? Você me Foi, falou. foi, foi. E Um aí a abraço pra novidade, eles. eu não posso contar ainda, mas vem novidades da Nula aí. Olha só. Eu estava conversando com ele e falando exatamente isso. A gente tem uma mania de falar, nossa, eu não tenho tempo, nossa, eu não vou conseguir porque não vai dar tempo. Nossa, o tempo com 24 horas não está dando tempo de eu fazer nada. Gente, se a gente colocar 48 horas no nosso dia, vai continuar não dando tempo, porque a gente precisa priorizar algumas coisas. E se a gente não priorizar e planejar, a gente nunca vai ter tempo para nada, nem para a gente, né? É verdade. Eu gosto de te ouvir falar, Gi, porque a gente sente esse tom de esperança, né? E quando a gente vê um profissional que trabalha com isso, esperançosa, né? E lidar com criança de modo esperançoso é sempre muito positivo, porque a criança vai virar adulto, né? E a gente Uhum, tendo esse vínculo é muito legal. Quando a gente fala com pessoas que escrevem literatura infantil aqui no Rabiscos, que eu sei que é um podcast que acaba sendo nichado por ser um podcast de literatura, mas a gente vê a grandeza que é quando o adulto se desdobra por criar uma formação infantil, seja através de um conto de fadas, seja através de um livro, seja através de uma inclusão uhum, social que a literatura está fazendo, a arte está fazendo muito, né? A Helena, sim, mesmo a minha enteada, ela é uma menina negra. Então, uhum, esses movimentos negros que estão tendo com personagens negros, com literatura, com personagens, está sendo muito importante para ela, né? Inclusive, ela até escreveu uma cartinha também que ela postou linda para o jornal, falando da Pequena Sereia Negra, que ela ficou super feliz quando viu, né, e tal. E a uhum, literatura ela acaba sendo essa esperança, né? Esse mote de horizonte aberto para sim, que a gente consiga, porque nós temos também uma sociedade um pouco pessimista, né? Às vezes, apesar do brasileiro ser uma pessoa feliz naturalmente, mas nós uhum, temos muitas instituições sociais pessimistas. Ah, a escola pública é isso, não sei o que é isso. E eu uhum. gosto de ver quando fala isso. Como que é a sua relação com a esperança, assim, com a felicidade em si? Gente, eu falo que eu sou uma pessoa muito, muito otimista. Sou, sou mesmo. Eu acredito. Eu acredito que as coisas podem mudar, sim. A gente é capaz de fazer isso. O brasileiro é um povo tão criativo que eu fico assim abismada às vezes com coisas que eu vejo. E a gente precisa acreditar que a gente pode fazer diferente, né? Porque a gente pode fazer diferente. Eu falo que a única coisa que não tem jeito mesmo, e ainda assim, eu falo porque eu ainda não morri, não fui para o lado de lá para saber. Mas até então, a única coisa que não tem jeito é depois que a gente parte. Aí não dá mais, né, para você Uhum. modificar e fazer nada. Mas enquanto estamos aqui, tudo é possível. É possível, sim, ajudar uma criança a se alimentar melhor. É possível, sim, que um pai tenha um olhar diferenciado para o seu filho dentro da educação dele. É possível que a gente aproxime as pessoas e que elas tenham mais compaixão pelo outro, que eu acho que isso é uma coisa que está completamente desgastada, e não é só aqui no Brasil, não, no mundo inteiro. Mas eu sou aquela pessoa que você vai encontrar comigo e você vai falar: Oi, Gi, tudo bem? E aí, vamos tomar um café? E eu vou virar para você e falar assim: Vamos, sexta-feira você pode? Aham, tá certo. Porque para mim, tem que ser assim, né? Para a gente poder conversar, para a gente poder trocar ideia. A melhor coisa que tem, e você estava falando, né? Não é só o conversar, mas essa questão do livro, da leitura, trazer isso para a criança é de uma riqueza tão grande. Tanto que quando a menina falou para mim que não conhecia a Bienal,
Eu falei, gente, ela não deve ter nenhum livro na casa dela, né? E isso transforma, a leitura transforma, e não só criança, não. Quantos adultos procuram leituras para fazer alguma mudança na própria vida, né? E hoje a Total. gente vê um absurdo de títulos e escritos aí para ajudar as pessoas a mudar a própria vida. Isso é acreditar na mudança, isso é Uhum. acreditar que pode sim dar certo. E eu sou o tipo de pessoa que você vai me ver até o fim da vida acreditando que a gente pode fazer alguma coisa pelo outro, sim. Eu cresci muito num lar otimista, assim. Minha mãe é muito otimista, né? Assim. Então, tudo que pode estar tudo dando errado, você conversa com a minha mãe, não, vai dar certo, que isso aqui ajeita esse mês, se não dá certo, a gente pensa em outra alternativa. E Aham, para mim foi muito importante esse otimismo dela, assim, eu falo por experiência própria. Tanto meu pai quanto minha mãe, mas como minha mãe é mais efusiva, mais falante, aham, ela expressa mais isso, ela é muito à aham. frente nisso, muito É, bem-humorada e a gente tal, né? estava falando sobre isso hoje, né? Que a mãe do Tadeu. Eu vou avisar aqui, gente, que a gente está tendo uma. Uma obra ao lado. Mas esse barulho Dá é para da ouvir. praça que vocês Não? estão Ah, vendo. então tá tranquilo. É, Ah, então tá bom. dá Então para ouvir. provavelmente não vai sair, não. Mas o Tadeu também, na hora da edição, ele Eu faz tiro. uns ajustes. Não dá para A ouvir, gente não. estava falando, inclusive, da mãe dele hoje, porque a mãe dele, a Rita, ela fala sorrindo. Eu acho muito engraçado, porque às vezes eu não consigo nem entender o que ela está falando, porque ela já começa a falar, É. a contar a história sorrindo. Então é muito Aham. gostoso de ver. Aí eu começo a sorrir por causa do sorriso dela. Às vezes eu não estou Uhum. entendendo. Mas voltando ao Ó, ela assunto. ouve o podcast, hein? Não, mas você está falando bem, ó, né? Claro. Sim, que Eu delícia, adoro né? isso. É maravilhoso Aham. você lidar com a pessoa assim, né? Ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo. Eu ia até te fazer uma pergunta é, baseada mesmo nessa questão do otimismo, porque eu li no seu releasing Uhum. dizendo que você é uma pessoa que acredita na felicidade, que acredita que nós todos nascemos para ser felizes, e a partir do momento, claro, que a gente conhece e sabe lidar com os nossos sentimentos e emoções. Então, Uhum. daí eu já tinha dado já tinha colocado uma afirmativa aqui. Você é uma pessoa otimista. Já tinha começado assim, né? Tendo em vista assim a sua colocação. Dá para acreditar na felicidade plena? Eu falo que a gente não pode falar eu vou ser ou eu sou. Eu estou feliz. Eu tenho momentos de felicidade e alegria, mas eu preciso buscar esses momentos, porque eu também vou ter momentos de tristeza, de angústia, faz parte, de raiva, né, de medo. Eu vou ter todos esses sentimentos. Mas aí eu acho que depende muito do olhar para que eu tenho com cada coisa que acontece comigo. A partir do momento que eu tenho, claro, e psicólogo fala muito isso, né? Autoconhecimento. Né? A partir do momento que eu consigo me entender dentro dos meus problemas, das minhas angústias, eu consigo ter um olhar diferenciado. Por exemplo, tem gente que hoje mesmo está um baita sol, né? E a maioria das pessoas gostam do sol, do calor. E aí, de repente, o tempo muda e chove. Aí a pessoa já vira e fala assim: ai, que droga, tá chovendo. Eu não. Eu, se chove, eu falo: gente, as plantas lá fora devem estar super felizes. Porque a gente precisa da chuva. É essa a diferença, é o olhar, é como eu olho para o que está acontecendo na minha vida. Isso vai fazer toda a diferença de eu ser uma pessoa que tem momentos mais felizes ou que está sempre triste, amargurada, né? É essa diferença que, no meu ponto de vista, vai fazer a diferença, como eu Sim. olho para cada Aí situação. eu queria só fazer um gancho aqui, que hoje a gente tem um movimento muito de positividade, né, com essa questão do good vibes, né? Hum, E eu acho muito importante essa questão de ser positivo, de ser otimista, óbvio, uhum, você saber lidar com as situações e é aquela coisa de a vida te dá limões, faça uma limonada. sim. Mas você acha que também
essa positividade hoje que é tão disseminada, principalmente nas redes sociais, né? Com, com essa cultura do good vibes mesmo, né? Você Uhum. acha que isso de alguma forma pode ser negativo? Porque a gente até usa o termo positividade tóxica, né? Sim, Você sim. acredita nisso, Eu nessa... acho que, falando especificamente da questão da rede social, eu acho que ela pode ser tóxica, sim. Por Uhum, quê? Vamos, né, olhar para aquela criança que não tem condições de ter um iPhone, por exemplo. E ela está vendo lá toda a alegria daquelas crianças que aparecem com iPhone, com roupa de marca, tendo isso, tendo aquilo, tendo, e o ser daquela pessoa nem é olhado, não interessa naquele momento. Então, ali na rede social está passando uma positividade gigantesca, que aquela criança que está vendo e não tem condições, não vai sentir. Ela vai ter outros sentimentos com relação a isso. E isso pode ser muito tóxico, sim. E aí depende muito também, de novo, né, de como está sendo o ensinamento dessa criança. Ela pode sim, e aí entra a Gisele otimista aqui. E assim, eu sou uma pessoa otimista, mas eu sou uma pessoa otimista com o pé no chão. sim, E a gente precisa ser uma pessoa otimista com o pé no chão. Não verdade. adianta eu ficar viajando na maionese, não, porque daí, né, não rola. Mas se eu mostrar para aquela criança que não tem condições hoje de ter um telefone bom, uma roupa de marca boa, um tênis legal, ou um lacinho na cabeça, por exemplo, eu posso ensinar o caminho para ela alcançar aquilo que ela deseja na vida dela. Primeira coisa, comece estudando, vai para a escola sim, faz parte de todo o processo de vida de todas as pessoas. Não é à toa que a gente fica 9 anos estudando, depois ainda tem mais 3 anos do colegial. Depois temos aí depende da faculdade que você vai fazer, quando vai fazer, mas quanto tempo a gente passa estudando na vida? Eu até ultrapassei esse cálculo que eu fiz aqui, porque eu estudo até hoje, né? É, eu também. Nossa, Então, Não, aliás, o então seu currículo é vasto, né? é muito gostoso aprender. Eu Sem adoro dúvida. aprender, Nossa, é, eu né? também. também. Eu falo que a neuropsicologia, eu fui buscar a neuropsicologia, eu fiz há uns, acho que 6 anos atrás já, eu tinha feito um curso, de coaching, que hoje eu até tenho medo de falar nessa palavra, por N É que motivos que hoje tem não os vem. pseudos coaches, né? Que você vê Ai, nem todo me mundo fale, é Gabriel, não coach, quero nem todo entrar mundo nesse tem. assunto É que, na verdade, é o pseudopsicólogo que se declara também. É, coach, né? eu tenho uma prima que é coach Exatamente. super séria, da academia mesmo, psicologia. Há muitos anos ela é coach, antes de ser moda, né? E ela fala: Nossa, mas Aham. agora todo mundo é coach. A pessoa quer dar Ah, mentoria, até para como conquistar a mulher, tem gente que tá dando mentoria. tudo, A minha tudo. filha tem uma coach kids Code Kids. e é Não, tem coach, maravilhosa. É tem incrível. Ela coach tem um de acompanhamento alimentação. psicológico e tem Hum. acompanhamento com a coach também. Então, Só assim, que coach séria, né? No caso. ela é É, maravilhosa. Não, eu estou falando justamente porque a sim, gente não, está. claro, tem os profissionais Ela é sérios, Isso. incrível, ela é incrível. né? Mas teve um boom aí, né, que nem É. dá para comentar. Mas assim, fiz o coach, eu fiz a neuropsicologia, arte terapia, e todos, né, tudo isso que vocês viram aí. E eu fiz para quê? Para eu focar dentro do meu trabalho específico, que é ser psicóloga. Como eu vou poder ajudar da melhor forma possível aquela pessoinha, ou adulto, que eu também atendo adulto e adolescentes. Eu preciso ter recursos, eu preciso ter material e conhecimento para poder ajudar, né, aquele ser que veio me procurar, aquela pessoa que está com tanta dor no coração. Mas para isso eu preciso saber, que nem eu falei, eu estou percebendo esse movimento dos pais com essa dificuldade toda. Eu escrevi a coautoria do livro Orientação Familiar, teve um congresso que eu palestrei nesse congresso, e aí eu estava fazendo a pós em orientação familiar. Então, assim, a gente precisa buscar mais conhecimento, porque o mundo, ele muda, né? Uhum. As questões vão mudando, e a gente precisa acompanhar.
Senão eu não vou Verdade. conseguir ser aquela profissional que eu almejo ser. É verdade. Gisele, obrigado, que papo bom. Poderia ficar aqui horas conversando. O tempo Nossa, a voou, gente né? tinha mais perguntas É, até, a né? gente precisa apresentar a Helena, o fantástico mundo da Nola Eu vou também. É adorar conhecer a verdade. Helena. Aliás, eu quero conhecer a Helena, né? É, Ah, você vai vai ser gostar dela, é ótimo. uma Esse ótima. livro vai ser Depois manda interessante para para a ela. Gisele a cartinha que ela escreveu pro jornal, que Depois eu gracinha. mando. Gisele, onde que o pessoal te acha? Onde o pessoal acha seus livros? Como que eles te encontram? Me encontram pelos telefones aqui do consultório, Eu ou vou, pelo colo... Instagram, eu tenho tudo lá no eu vou colocar Instagram. aqui na descrição os telefones também. Tem o meu site também, que é Espaço Domenice, e lá no site eu tenho vários vídeos de encontros, de coisas da Nola, de lançamentos. O livro está em todas as livrarias, em todas as lojas virtuais, mas como a Lua falou, quem quiser o livro autografado, Manda Manda aquela com todo o direct. DM. carinho do mundo, é só entrar em contato comigo que eu envio o livro, né, para a pessoa. E eu estou aqui, qualquer ajuda, qualquer coisa que precisem, qualquer dúvida, né? Vocês, papais e mamães que estão ouvindo aí e precisam de uma ajuda, de uma dica, qualquer coisa, entre em contato comigo que eu respondo, tá, gente? Ai, Eu que respondo Obrigado. todo mundo. isso. É. Gostou do papo, Gisele? Amei! Eu também ficaria aqui com você. Você sabe que Obrigado. hoje, sexta-feira, é um dia que eu deixo para mim, né? Eu Ah, que aprendi a deixar gostoso. sexta-feira para Tem mim. que ter. A gente É Tem que bom, precisa. né? ter, né? É. E, e até brinco com a Su, com a minha secretária, esse Uhum. anjinho que o Papai do Céu É me uma enviou. graça sua, um beijo pra ela. Ela é muito fofa. Beijo, Su. E eu falo para ela, eu falo, poxa vida, eu deixei a sexta-feira para mim, né, Su? E para ela também, porque daí ela também fica né, de Tranquila. boa, como eu. Isso que a gente está fazendo aqui, para mim, é muito prazeroso, né? Que Isso bom, Pra é fico gente para feliz. também. mim. Porque, gente, é delicioso estar podendo conhecer gente nova, gente que pensa como a gente que também, porque eu acredito que vocês também devem ser otimistas, Muito. Verdade. acreditam na vida, né, no amor, Uhum. Acreditamos e mesmo. isso é o que mais importa para mim. E estar com pessoas assim é a minha sexta-feira de relax, Eu falo né, que de o eu Rabiscos poder. é a minha terapia também, que eu encontro É. pessoas incríveis, a gente conversa toda semana com alguém incrível, E a assim. gente aprende pra É, pois caramba. é. Sim, porque é uma troca, É uma né? Tem que ser troca, uma sempre é. troca. E falar de Então, arte, né? A gente está sempre na linha de frente, né? Das emoções, eu acho. sim, A sim. literatura, qualquer forma A de arte, literatura é né? incrível. A É, literatura traz um mundo para a gente. Eu falo que não só essa questão da imaginação, mas do acreditar que é possível também, é né? verdade. Obrigado, Então, viu? tô apaixonada. Obrigado de Adorei coração, adorei você. o papo. Lua, minha amada Lua, obrigado. Adoramos o papo. Obrigada a Muito você. bom estar fazendo com vocês. Quinta-feira, Carol Pedrosa no Cabine do Filme. Lembrando que o Clube de Contos da Editora Reformatório, parceria com o podcast Rabiscos, está de vento em popa. Toda segunda, toda última segunda do mês, a gente tem um encontro lá com o autor também da literatura. Só me procurar também, chamar aqui ou mandar e-mail para o podcast rabiscos@gmail.com. Beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.